nós estamos no canal do Desenvolvedor Disputado. E aqui nós discutimos sempre estratégias para poder ajudar você na sua jornada de se tornar um programador disputado, um desenvolvedor disputado. Eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é como superar a dificuldade de entender o que precisa ser desenvolvido num aplicativo. Eu sei que muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade. Por que eu sei disso? Porque eu também já passei por isso. Eu já fui um desenvolvedor novato, eu já comecei nessa carreira. E lá atrás eu tinha algumas dificuldades. Então, deixa eu já deixar claro aqui o que é esse obstáculo com você. Cara, às vezes você tem ali uma ideia de um aplicativo que você gostaria de fazer, mas você não sabe ao certo, você não tem certezas do que fazer, por onde começar. Ok? Ou alguém chega em você, que a pessoa sabe que você é um cara fuçado, tal, tá mexendo com programação, aí a pessoa chega assim em você, gostaria que você fizesse um aplicativo blá da vida, um software blá da vida lá para ele, e aí você não sabe ali muito bem o que precisa ser feito, você não consegue entender, não sabe nem como levantar as informações que você precisa para poder saber por onde começar. Isso é um obstáculo. Ok? Agora, o que não é esse obstáculo? Você não tem que conseguir imaginar claramente tudo que precisa ser feito de primeira. Então, o fato de você não saber não é necessariamente um problema. Você não é obrigado a isso. Mas você tem que saber por onde começar. Tem que saber lidar com isso para que você tenha ferramentas para começar a imaginar, conseguir construir uma imagem daquele futuro sistema na sua cabeça. Isso você tem. Você tem que aprender a fazer isso. E como que você aprende a fazer isso? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Eu estou inspirado, hein? Então tá. Como que você vai superar essa parada, né? Esse desafio de você não saber nem por onde começar, né? A rascunhar um aplicativo. Primeira coisa que você tem que se perguntar: qual que é o objetivo desse aplicativo? Por que ele está sendo construído? Responde isso. Isso vai te ajudar a tornar as coisas mais claras. Depois, você tem que se perguntar o seguinte, cara, o que a galera que vai usar esse aplicativo vão ter que conseguir ao usar esse aplicativo? Por que esses usuários precisam desse aplicativo? Qual que é o problema que eles têm hoje, que eles não conseguem resolver sem esse software? E, literalmente, o que você tem que fazer é anotar isso. Essas perguntas e essas respostas, pode ser num papel, pode ser num documento Word, né? Inclusive, eu recomendo que você faça um Word quando você estiver pensando em construir um aplicativo. Respondendo mesmo essas perguntas. E depois você vai se perguntar o seguinte, cara, quais são as funcionalidades mínimas, viáveis, as coisas que esse aplicativo tem que ter, que são obrigatórias para que ele seja útil para o usuário? Aí você tem que perguntar, tá, mas quem vai ser o usuário? Tem que responder isso também. Quem que vai usar? Quem vai ser esses caras? Como que esses caras vão usar? Eles vão usar pelo computador? Que tipo de computador que esses caras têm? É um computador bom, um computador ruim? Qual que é? Isso é importante, porque tudo isso será útil para você determinar qual tecnologia será utilizada. Como que você vai resolver aquele problema? Você precisa disso. Precisa saber. O sistema vai ter que ser instalado no computador ou vai poder ser web? Esse usuário, ele vai ter uma internet boa, por exemplo, com uma banda legal de internet para conseguir acessar esse aplicativo, caso ele vá acessar pelo browser? Eles vão precisar acessar esse aplicativo pelo celular? Que tipo de celular que eles têm? O aplicativo vai ter que ser instalado no celular ou ele vai poder, sei lá, acessar pelo browser do celular? Todas essas são perguntas úteis, são perguntas importantes
para você começar a tornar as coisas mais claras. Se esses caras forem, por exemplo, usar esse aplicativo seu no celular, onde eles vão usar o aplicativo tem Wi-Fi? Ou eles vão ter que acessar esse aplicativo da rua, usando o 3G? Será que esses caras têm internet suficiente para usar esse aplicativo seu pelo celular? Legal. Se sim, de repente eles têm, ok, você vai seguir para uma linha de tecnologia. Se não, a linha de tecnologia tem que ser outra. Você tem que fazer um cache ali do aplicativo, ele não pode ficar querendo trafegar dados a todo momento, que senão o negócio não vai funcionar. Todas essas perguntas vão te ajudar a definir o que você vai usar de fato para poder construir esse aplicativo. Tanto na parte tecnológica, para você decidir que tecnologia que você vai usar, se vai ser Java, se não vai, se vai ser Java com um servidor na web, se vai ter que ser acessível pela internet. Pô, vai ser, eu vou ter que usar um servidor, que servidor que eu vou usar, entendeu? Você tem que ter essas perguntas para você decidir da tecnologia, ter uma ideia também do custo. Falar, pô, se vai ter que ficar, por exemplo, num servidor, qual que é a tecnologia, por exemplo, quanto que esse meu usuário, né, o cara que vai usar lá, tem de grana para pagar por mês para um servidor, se for precisar estar na internet, por exemplo, para você decidir, eu vou colocar esse meu aplicativo na Amazon, eu vou colocar na Local Web, eu vou colocar no HostGator, entende? Onde que eu vou colocar essa parada? Para você começar a ter um estudo de viabilidade dele. Tudo isso ajuda você a desenhar uma solução para o seu software. Por exemplo, como que eu fiz para tomar as minhas decisões quando lá em 2012, 2013, mesmo em 2006, quando eu já estava fazendo um projeto do meu aplicativo de automação de restaurantes. Como que eu fiz para tirar a minha ideia do papel? Né? Eu não tinha restaurante, não sabia como que era gerir um restaurante, mas eu tinha algumas ideias. Então, primeiro eu anotei as minhas ideias, depois eu conversei com algumas pessoas que tinham restaurante, e aí, por exemplo, naquela época, a sacada do software que eu estava fazendo era o quê? Automatizar a parte de pedidos, ou seja, permitir que, por exemplo, um garçom pudesse colocar o pedido ali pelo celular ou pelo tablet, né? Naquela época a parada era com tablet, os celulares eram bem limitados naquela época, e internet então nem se fala, né? Internet em celular, naquela época, quase zero. Então, assim, a parada teria que funcionar num tablet ou num celular e deveria funcionar no Wi-Fi, né? O cara ia ter que estar no Wi-Fi. Então, deveria ser um dispositivo com Wi-Fi. E aí, com base nisso, eu fui tomar decisões de quais tecnologias eu utilizaria. Então, por exemplo, o meu servidorzinho ali era um servidorzinho web que ficava no próprio local, que o cara ia acessar pelo Wi-Fi, né? Rodando Java ali. O aplicativo, para a parte dos usuários ali, da galera de caixa, era desktop, usando Swing, por exemplo. Por quê? Porque é mais a prova de falhas. Se cair a internet, teria que funcionar. Se cair o Wi-Fi, ele teria que funcionar. Então, olha que louco. Aí a parte dos celulares, naquela época, eu teria que fazer com J2ME. Por quê? Porque o aplicativo teria que ser instalado. E o cara ia ter que conseguir usar. Então, a maneira mais fácil naquela época era com Java ME. E aí foi onde eu tomei minhas decisões. E, claro, eu vou citar aqui alguns outros pontos aqui, que inclusive vai te ajudar também a entender isso. Cara, eu conversei muito com gente que era de restaurante naquela época para poder tomar minhas decisões, rascunhar, entende? Você não tem que querer fazer de cabeça as paradas, você tem que conversar com as pessoas que vão usar aquilo. Se você, de repente, falar, eu tô querendo fazer um software de, sei lá, de venda online, é você que vai vender lá? Não, então você não pode fazer da sua cabeça, você tem que conversar com pessoas que utilizariam esse sistema para você
validar se o que você imagina que seria legal daquele sistema realmente é útil. Entende? Você não pode fazer as paradas da sua cabeça, não. Ok? Aí, beleza. Aí você pode parar num momento desse, se perguntar e falar assim, fala, Castilho, mas, cara, eu não sei, qual que é a primeira pergunta que eu devo fazer para o meu usuário? A primeira é, qual é o problema que você precisa resolver? E aí você presta atenção na história que ele vai te contar. Porque nessa história é onde você vai identificar algo que realmente possa transformar um software realmente útil. Por exemplo, no caso dos restaurantes, naquela época, o problema a ser resolvido era o quê? Agilidade na cozinha, acabar com o papelzinho que vai para lá e para cá e que se perde, e não saber a ordem dos pedidos. Essa era a ideia na época. E isso era o que o sistema tinha que resolver. Hoje, já não é mais esse tipo de problema. Hoje, por exemplo, se você for conversar com um cara de restaurante, ele vai querer ter, saber o tempo de entrega de pedido, ele vai querer poder fazer um controle de estoque, ele vai querer evitar roubo, os funcionários desviar produto. Os desafios hoje são outros, mas naquela época eram esses. E você tem que saber quais são os desafios reais da pessoa que vai usar o sistema que você vai construir. Não só o que está na sua cabeça. Isso aí não vai rolar. Aí depois que você perguntou, qual que é o próximo passo? Cara, continua conversando com essa pessoa, continua levantando informações, vai fazendo aquelas perguntas que eu te falei no começo da live, e vai levantando informação, perguntando, procurando entender por que ele quer aquilo, o que é o mínimo que esse sistema deveria fazer para ser útil. Sabe? O jeito errado que a galera tenta, né, lidar com essa situação é o seguinte, ele evita, que tem muito desenvolvedor, novato principalmente, que faz isso. Eles evitam conversar com o usuário e eles ficam tentando adivinhar, cara. Isso é uma merda, é uma péssima ideia. E muitas vezes também o cara tem medo de conversar com o usuário que vai usar de fato aquele sistema que ele está com a ideia de poder criar, e o cara começar a viajar na maionese e pedir para ele ali, para ele fazer coisas que talvez naquele momento ele não saiba fazer. Aí o cara pensa, putz, mas vai que eu não sei fazer, então não vou perguntar, né? E aí ele acaba fazendo o que ele consegue fazer, ou o que ele sabe fazer naquele momento, e aquela parada não é útil e as pessoas não usam o sistema. Resultado, o sistema foi uma bosta. Um sistema bom é um sistema que as pessoas usam e que elas conseguem usar de uma forma que o uso dele é autoexplicativo. Ela consegue usar, sabe, ela bate o olho e usa. Tipo, até uma criança usaria sem você ter que explicar as coisas. Tem que ser autoexplicativo. Então você tem que ter a certeza, cara, que assim, contar com a sorte é pedir para fracassar. Então não tente adivinhar o que o usuário que vai usar o sistema quer. Você pode até no primeiro momento falar, putz, o que esse cara gostaria? Coloca no papel, depois você vai lá e conversa com ele para saber se o que você imaginou era verdade. Mas não parte do pressuposto de que o que você imagina que seja útil vai ser útil de fato. Porque muitas vezes não é. Porque a realidade de quem usa o sistema, na maioria das vezes, é diferente da realidade de quem desenvolve o sistema. E o que importa é o usuário final, não é o programador. Isso aqui é uma parada muito importante também, que talvez, se você ainda não percebeu hoje, eu já vou adiantar uma coisa que vai acontecer na sua carreira. Em alguns momentos você vai pensar, putz, que usuário chato do caralho, pra que ele quer essa frescura? Eu falo porque, assim, eu já passei muito por isso. Eu era o cara que, assim, até dentro das empresas eu era conhecido porque eu falava assim, putz, lá vem a galera pedir perfumaria, né? A gente chamava de perfumaria os detalhezinhos que os usuários pediam. Coisa de tipo assim, quando o cara digitar uma coisinha errada, você muda a cor do campo,
Sabe, essas firulas que, na verdade, é o que mais toma tempo do programador. Só que, de fato, é o que também torna o software mais útil e mais auto-explicativo. Então, você toma cuidado quando você tiver esse tipo de pensamento, tá? Eu pensava, mas eu falava, eu brincava e tal com o pessoal, só que eu sabia que era importante, né? Eu só zoava mesmo, porque eu sempre fui brincalhão. Eu sou um cara que zoa a todo momento. Então, enfim, eu sou assim, sempre fui. Só que vocês têm que tomar cuidado com essa parada de achar que, pô, o que o cara tá querendo ali é uma frescura. Não é. Sabe, é importante você se preocupar com a usabilidade, se preocupar com o sistema realmente resolver o que o cara precisa que seja resolvido. Senão, ele não vai usar, e se ele não usar, não vai servir para nada. Ninguém vai pagar pelo sistema. Se ele não for útil, não vai servir para nada. Então, perda de tempo. Ok? E ninguém quer construir um sistema para ser jogado no lixo, para ser deletado. Né? A gente quer construir um sistema que ele vá ser perene, que as pessoas vão usar, vão gostar. É bem legal você ver esse tipo de coisa. Então, como que é o jeito certo de você fazer? Cara, primeira coisa, você tem que fazer o levantamento de requisitos do sistema. Você vai virar para o usuário e falar, velho, o que tu imagina que esse sistema deveria fazer? Anota. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Ah, você já viu algum sistema parecido? Já. Onde? Ah, esse aqui. Aí você vai lá e você anota que você vai consultar, vai procurar saber mais a respeito dele. Talvez dê para você ter umas ideias das telas desse sistema, saber o que ele vai ter que fazer. Ok? Aí, beleza. Depois que você levantou essas informações, e aí você chegou na conclusão, cara, legal, o que eu tenho aqui agora, eu já consigo fazer um rascunho. E ó, eu não tô falando em meter a mão em código ainda. Não, pelo amor de Deus. Você só vai meter a mão no código depois que você já tiver uma ideia legal do software de fato. Então, depois que você já fez esse pré-levantamento de requisitos, tanto os funcionais, como que o sistema tem que ser, se vai ter que estar no celular, se não vai, se vai ser desktop, se vai ser web. Com base nisso, você vai desenhar, tá legal. Aí você vai lá e vai desenhar uma possível solução para esse problema. Cara, se você tiver um software de prototipação, você vai fazer um software de prototipação. Se você souber usar o Photoshop, você desenha a tela lá no Photoshop. Ou, se você quiser usar um software de fazer protótipo, pega um softwarezinho de protótipo e faz. Se não tiver, faz no papel mesmo, no sulfitão lá. Papelzinho branco, desenha tela 1, tela 2, depois vai para cá, depois vai para lá e vai seguindo a sequência, entendeu? O que importa é você validar a ideia antes de você sair programando. Isso é importantíssimo. E aí, o que você vai fazer? Vamos supor, você já teve informações suficientes para fazer o primeiro rascunho. Você monta esse rascunho, não importa onde seja, você vai montar o rascunho com base no conhecimento que você tem e com as ferramentas que você tem. É legal você procurar uma ferramenta de protótipo. Por exemplo, pode ser um Balsamiq, Mockups da vida, né, que é um sisteminha bem legal, ou você pode fazer no Photoshop mesmo as telas. E aí você desenha elas, imprime, vai lá e mostra pro cara. Ou manda num PDF para ele, vai lá junto e vai validar. Falou, ó, eu tô falando o cara, mas pode ser várias pessoas. Você pode conversar com várias pessoas que potencialmente vão utilizar esse sistema. Vários possíveis usuários. É importante que você faça isso. Aí você vai lá e mostra o seu rascunho. E deixa claro, ó, isso aqui é um rascunho, é só para a gente ter uma ideia. O sistema vai ser assim, vai ser assado. Ó, isso aqui você vai acessar no celular, ou isso aqui você vai acessar no computador, entendeu? Aí você vai explicando a ideia que você teve sobre aquele sistema. E aí ele vai te falar, pô, legal, ou não, não gostei, ah, e se fosse assim, se fosse assado? Ouça o que essa pessoa vai te falar. E use isso para tomar decisões, voltar para sua casa, para o seu escritório, para onde seja,
refazer o seu rascunho, e aí vai lá e apresenta de novo. E a hora que você tiver com essa ideia clara, aí você vai sentar no computador e vai fazer a primeira versão desse sistema, já ali com as funcionalidades básicas, mínimas, que esse sistema precisa para ser útil para esses usuários que você está querendo fazer esse sistema. Seja alguém que pediu software para você, seja algo que você está querendo inventar para você ganhar uma grana, ou seja mesmo algo que você está querendo fazer para resolver algum problema para você aprender, né? Então, é útil você fazer algo que realmente vá ser útil para alguma coisa, porque se você fizer isso, vai te preparar para o mercado de trabalho. Se não, talvez você só esteja ali aprendendo a programar e não a desenvolver um software de verdade. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai executar esse ciclo, levantou o requisito, fez protótipo, apresentou para o potencial usuário. Volta para casa, faz de novo, revisa, melhora, apresenta de novo. A hora que você tiver claro o que tem que ser feito, aí você vai sentar no computador e vai fazer a primeira versão. E aí o que você vai fazer? Pega essa primeira versão, vai lá, senta com o usuário, apresenta. Não precisa implementar tudo. De repente você só implementa o fluxo das telas. Fala, quando você clicar aqui vai salvar, quando você clicar ali vai fazer isso, ali vai fazer aquilo, e deixa só os cliques lá. Aí você validou com o seu usuário, cara, pô, legal, acho que vai ficar massa, assim tá bom, ou muda isso, aumenta esse botão, bota o botão aqui, bota o botão ali, muda essa cor, não sei o quê. Aí você faz os ajustes que tiver que fazer, volta e apresenta. E aí você vai fazendo esse ciclo várias vezes. Dessa forma, você consegue ter uma clareza sobre o sistema que você está fazendo. Ok? Sacou a ideia? Isso aqui, esse processo, isso aqui trata-se, na verdade, de um processo de desenvolvimento de software. Esse processo aqui, simplificado, que eu te expliquei, para você lidar com essa paralisia de não saber por onde começar, sabe, de ficar travado aí na hora de, putz, queria fazer um sistema, não sei por onde começar, não consigo entender o que precisa fazer, até tenho uma ideia de um software para fazer, mas não sei aqui por onde começar, não consigo ter ideias. Cara, se você executar esse processo aqui, simples, você vai conseguir tirar uma ideia do papel e fazer um sisteminha aí. E isso aqui que eu expliquei, esse ciclo aqui, a grosso modo, tá? Eu não detalhei muito, eu dei ideias para quê? Porque o meu objetivo aqui nesse momento é o quê? Te dar ideias, começar a te preparar para te destravar. Então, não estou preocupado aqui em te ensinar o processo 100%. Mas isso aqui é um escopo do processo, por exemplo, que a galera do Lean Startup faz. Startups enxutas, empresas ágeis, projetos ágeis, usa esse ciclo de desenvolvimento de software. E aí, depois que você validou isso, aí tem alguns documentos que eles fazem. Aí vai fazer caso de uso, né? Aí, de acordo com o processo que você for adotar, você vai fazer alguns documentos. Mas o grosso modo de você tirar a sua ideia do papel, tirar da cabeça, né, primeiro, é isso aí, velho. Você vai conversar com seus usuários, vai anotar os insights que você teve, vai rascunhar uma ideia para resolver esse problema com o sistema, seja para o celular, seja para o computador, enfim, você vai tomar essa decisão com base no que o usuário te fala e não no que você imagina. Ok? Fica a dica. Jefferson perguntou qual a configuração do computador recomendada para trabalhar com Java. Cara, inclusive, eu já fiz um vídeo específico só para falar sobre isso. Um vídeo que, tipo, tem uns 40 ou 50 minutos. Se você procurar depois aqui no canal, vai ter, tá? Não quer dizer que eu não vou te responder. Vou te responder agora. Boa noite, Alceu. Seja bem-vindo. É o seguinte, Jefferson. Cara, um computador legal para você desenvolver. Ideal. Um processador i5, pelo menos 8 GB de RAM.
É o ideal. Com HD SSD. Lindo. Se você não tiver um HD SSD, memória, né? Vai para mais memória. Agora, se você puder, cara, não puder ter um computador com muita memória, uma coisa que é garantida é procure um computador que tenha SSD. Mesmo que ele tenha, de repente, 4 GB de RAM. Que você vai conseguir programar, por exemplo, com um computador com i5 ou um i3 da vida aí, com 4 GB de RAM, se você tiver um SSD. Vai dar. Mas o ideal é 8 GB. Tá? 8 GB aí de RAM é o mais recomendado. Legal. Ó, Jefferson, uma dica minha, pessoal. Você tem um i5 com 8 GB de RAM e um HD de 500. Pelo tamanho do seu HD, provavelmente ele é um HD comum, não é um SSD. Bota um segundo HDzinho nele aí, um SSD, que você vai ver como que sua máquina vai voar. Vai mudar totalmente. Para vocês terem ideia, eu programo, eu tenho um i7 aqui, que é o i7 que eu estou fazendo live com vocês, eu faço edição de vídeos nele, mas para programar eu não uso ele não, eu tenho um Dell aqui que é um i5, com SSD também, e ele tem 8 GB de RAM. O meu i7 não, meu i7 tem 16 GB de RAM. E um HD SSD. Todos têm SSD aqui na empresa. Mas, tipo assim, eu falo 8 GB de RAM numa máquina com SSD já dá para trabalhar. Só se for pegar um software muito pesado, mas para aprender Java, desenvolver software web e tal, é sossegado. Ok? Mais dúvidas, turminha? Inclusive, Jefferson, uma dica, tá? Dica de ouro. Você não precisa buscar, por exemplo, querer um HD SSD gigante, não. Põe um SSD pequenininho e deixa o seu HD de 500 como um segundo HD, que dá, mesmo que for notebook, dá para você ter 2 HDs. É só você procurar uma gaveta, por exemplo, que aí você troca, você tira o drive de CD, que geralmente não se usa, menos que você use, né? Coloca uma gavetinha ali, vai colocar um segundo HD. É o que eu faço na minha máquina, tá? Minha máquina tá assim, tá com 2 HDs. Aí eu tenho um HD comum e um HD SSD, que é o que roda o sistema operacional. O SSD, geralmente, cara, 256 GB tá bom para você rodar o sistema operacional. É sossegado. Mais uma dúvida legal. Sobre o mercado de trabalho, é mais vantajoso ser CLT ou PJ? Ou é possível fazer os dois? Cara, fazer os dois, ao mesmo tempo, é quase impossível. Porque a empresa que exige CLT é a empresa chata, engessada, que vai querer você lá o tempo todo. Aí, só se você fizer uns freelas e tiver uma empresa para poder emitir nota desses freelas. Mas eu, particularmente, eu sempre fui defensor do PJ. Trabalhar como PJ é mais legal. Por quê? Você paga menos imposto para o governo. No CLT, se você tiver um salário alto, você vai pagar 27,5%, cara, de imposto de renda. Se você for PJ, dependendo do tipo de empresa que aceitar, por exemplo, se for Simples Nacional, ao invés de pagar 27,5%, você vai pagar só 6%. Então é muito mais vantajoso. É claro que, tipo, tem algumas empresas que não aceitam PJ. Mas é tão simples como você ser um cara foda e ligar o foda-se para isso e procurar as empresas que aceitam, porque a maioria aceita. As que não aceitam, em geral, não pagam bem. Então, whatever. Ok? Respondi sua dúvida? Felipe? Mais alguma dúvida? Ó, eu
Sempre fui PJ. Eu só trabalhei como CLT no meu primeiro trabalho, que durou ali 7, 8 meses no CLT. Depois, tudo PJ, tudo PJ. Aí pode ter algumas discussões, tem gente que vai falar que CLT dá mais estabilidade, blá, blá, blá. E, véio, eu não vou entrar nesse quesito não, mas vai por mim, compensa PJ. Tanto no curto quanto no longo prazo, PJ é mais vantajoso. Qual o melhor curso escolher para começar? Cara, o meu. Formação de consultores Java. Aí, ó. As inscrições estão abertas, inclusive. Ensino do zero. Até você se tornar um desenvolvedor sênior, cara. Você vai ter 1 ano e meio ali de programa de estudo para se desenvolver. O Felipe perguntou, deveria focar em todas as certificações de Java? Eu acho que sim. Vale a pena. Você não vai se arrepender. Não vai ser fácil tirar todas, mas vale a pena. Ó, eu tenho de programador, tenho desenvolvedor de componente web, tenho desenvolvedor de EJB e a de arquiteto. A única que eu não tirei foi a de web services. Por quê? Simplesmente porque eu estava atuando como consultor, já não fazia mais sentido eu tirar ela, não. Não ia mudar muita coisa da minha vida. E aí eu não tirei. Eu tirei a de arquiteto, que é a mais foda, a mais difícil. Aí eu parei por ali. Não quer dizer que eu não saiba web service. Fiz, trabalhei, estudei, só que não quis tirar a certificação dela, não. Cara, isso é uma dúvida legal, viu, Felipe? Java EE é muito usado ou perdeu o mercado para Spring? Velho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa que você não sabe é que o Spring está dentro do Java EE. Ele faz parte, ele é como se fosse um componente que é utilizado na plataforma Java EE. Tá? Spring, ele é um componente, imagine o seguinte, ele é um framework, uma ferramenta que a gente utiliza dentro de um ambiente Java EE. Então, Java EE é muito usado. E o Spring é só uma ferramentinha a mais dentro do Java EE. Sacou? Inclusive, a galera fala muito assim do Spring e tal, mas ele é só uma ferramenta, galera. É só uma ferramenta. Assim como existe uma pancada de ferramenta. Tem biblioteca para você fazer PDF, tem biblioteca para você fazer streaming, tem biblioteca para você fazer reconhecimento facial, tem biblioteca para você ler impressão digital. Cara, tem ferramentas prontas já em Java para você importar no seu projeto e usar para fazer um zilhão de coisas. O Spring é só uma ferramenta para facilitar algumas coisas. E aí tem vários. Tem, por exemplo, para a parte de autenticação, tem para a parte de segurança, tem o Spring para a parte de serviços, que é o Spring Boot, por exemplo. Tem vários. O Jefferson perguntou, existe aposentadoria nessa área? KKK. E sobre o cansaço mental, isso acontece com você ou com o tempo se torna natural trabalhar programando 5 ou mais horas por dia sem se cansar? Cara, cansaço mental é uma coisa que sempre vai acontecer para quem trabalha usando a cabeça. Isso é fato. A gente tem que buscar sempre ter meios, ter mecanismos para poder arejar a cabeça. Então, por exemplo, eu,
curto. Dançar, pescar, churrasquear, tomar cervejinha, tomar whisky. Eu tenho meus meios de desestressar, de fazer outras coisas. Eu não vivo na programação. E, tipo, a parada mais louca é que quando você tá programando, é normal você não querer parar enquanto você não terminar. Então, se você não se policiar, você trabalha, tipo, 14, 15, 16 horas direto. Porque você quer tanto resolver aquela parada o quanto antes, que, tipo, o trabalho flui, cara. É gostoso, não é chato. Você meio que entra no que a gente chama de estado de flow, né? Que você faz aquela parada ali, o tempo voa e a hora que você vai ver, putz, já foi 12 horas de trabalho. Não que você tem que trabalhar 12 horas, né? O normal é você trabalhar 8 horas, né, por dia. Mas eu já cheguei a pegar projeto, assim, de, tipo, trabalhar 15 horas por dia em entrega de projeto, ou implantação, ou ter que fazer alguma manutenção pesada em algum sistema que deu pau. Mas você acostuma, cara, a trabalhar com isso, é de boa. E mesmo quando você faz extra, você recebe, né? Principalmente se você for PJ. CLT, talvez eles façam banco de horas, que eu nunca gostei, nunca aceitei, inclusive. Meus bancos de horas eu sempre recebi em dinheiro. É isso ou eu não fazia hora extra, era simples assim, eu sempre me posicionei. Por quê, cara? Porque eu podia me posicionar, né? A parte boa de você ser certificado é isso aí. Você não tem que aceitar nenhuma empresa cagando na sua cabeça e mandando você fazer o que você quiser, tudo o que eles querem, não. Te dá um poder de barganha muito maior. Porque ele sabe que se ele pisar na bola com você, você vaza e ele não vai ter outro profissional, sabe? Você não troca de profissional igual você troca a roda de um carro. É difícil. Carmaicon. Toda profissão cansa, a questão é administrar bem o tempo, isso é fato. Bem isso aí. Jefferson comentou, bacana, achei que era só comigo. Essa de até o final terminar o trabalho por completo. Me sinto mal quando eu não finalizo um trabalho por completo. Isso é muito doido. Inclusive, antigamente, eu tinha insônia, né? Porque, tipo, eu ficava pensando naquela parada, como que eu ia resolver e pau, e aí eu não dormia. Ó, uma dica que eu fiz, por exemplo, que resolveu minha parada de insônia. Eu anotava num post-it, cara, o que eu tinha que fazer, pra eu não ter que ficar pensando naquela parada ali. E aí, no outro dia eu trabalhava. Porque se você quiser resolver tudo, cara, você vai trabalhar 100% do tempo. Loucura. Ó, pra vocês terem ideia, no meu auge, assim, de consultor, eu cheguei a trabalhar, se eu não me engano, deu 320 horas no mês. Foi algo assim, eu não me lembro aqui de cabeça, mas foi acima de 300. Quer dizer que todo mundo faz isso? Não. Mas tem empresas que, tipo, se você der corda e trabalhar, os caras deixam você trabalhar e eles te pagam todas as horas. Mas, tipo, se você não administrar o seu tempo, você perde sua família, cara. Conheço gente que, tipo, faz isso. Tipo, trabalha, 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 esquece da família. O casamento vai pra roça. Então, tem que tomar cuidado, né? A vida também não é só dinheiro, não é só trabalho. Outra questão é dominar bem uma stack. Assim, suas entregas são mais rápidas e tranquilas. Ficar mais ou menos no stack, pode deixar horas no Stack Overflow. Comentário super válido, cara. Por isso que, assim, eu sempre gostei dessa parada de você se tornar especialista em algo, porque faz sentido, você leva menos tempo para desenvolver as coisas. Só que também, em contrapartida, os seus chefes, né, a sua equipe,
vai sempre exigir mais de você. Então, você tem que saber administrar seu tempo de qualquer maneira. Porque mesmo você se tornando um ninja em alguma coisa, a galera vai tender a tentar te sugar. Então, no mercado aí, você tem que saber falar não também. Porque senão você trabalha o tempo todo. Trabalho tem, cara. E como tem. Legal? Mais dúvida? O Jefferson perguntou. Por hora, quanto devemos cobrar? Depende. Depende da sua formação. Depende do seu nível de conhecimento. E depende também da cidade que você está atuando. Se você pegar, por exemplo, um PJ da vida, você pode começar cobrando na faixa de R$20 hora, e dependendo do nível que você alcançar, por exemplo, de conhecimento, você pode chegar a R$80, R$90 hora no Brasil. Se você quiser mais que isso, aí você vai ter que prestar serviço para fora do Brasil. Aí você pode chegar a 200 por hora. E não é um carro. Piadinha. Então, Jefferson, capital paga bem, região de Campinas paga bem, igual a capital de São Paulo, tá? Essa faixa que eu falei. Se você for pegar um pleno ali, na faixa de 30 até R$50 por hora. Aí, quanto mais conhecimento você tem, mais você pode cobrar. Quanto mais certificação, mais valioso é o seu trabalho.